Olá pessoal, tudo bem? E aí, testando aqui o som com vocês. Estão me ouvindo bem? Olha, hoje a gente vai falar de um tema que eu particularmente sou apaixonada. São os temas do STJ e a aplicação que a gente tem no nosso dia a dia. Para isso, nós temos aí alguém que me deixou muito feliz quando aceitou o nosso convite, o professor Rodrigo Sodero. Ele vai falar com a gente, vai trazer essas informações e nós temos que começar a usar mais isso nas nossas petições. Pessoal, é um poder muito grande. A gente abrevia a questão dos recursos. Ou seja, tem muita coisa boa que nós vamos falar hoje, viu? Estou aqui aguardando, o professor Rodrigo está entrando para nós começarmos essa live. Estou aqui aguardando ele entrar na live. E, de antemão, enquanto ele entra, quero convidar vocês todos a fazerem parte do nosso projeto Papo de Previdenciárias. Esse projeto ele é um canal no YouTube, onde nós estamos disponibilizando aulas gravadas por todos nós que trabalhamos no projeto e também temos aí todas as lives salvas. Então, é um projeto bem interessante, sendo feito com muito carinho para todo mundo. Quero agradecer a todo mundo que está entrando, agradecer ao Dr. Tiago, membro da comissão, ele sempre está presente nas nossas lives. É uma pessoa que é tão apaixonada quanto eu nesse tema. A gente conversa muito ali nos bastidores da turma recursal. Prazer ter você, Tiago. Quero agradecer a todas as meninas do Papo de Previdenciárias que abraçaram esse sonho. Agradecer todo mundo que está fazendo parte. Estou aqui aguardando o professor Rodrigo entrar para estar conversando com a gente. Nós recebemos já algumas perguntas e a gente só estou aguardando ele entrar no nosso canal. E vamos conversando um pouquinho enquanto isso, né? Fico brincando que o previdencialista a gente fica com um olho na legislação, nos nossos processos, e o outro nos noticiários. Afinal, nós temos aí... Ah, o professor entrou. Olá, professor. Deixa eu já adicionar ele aqui. Eu não estou conseguindo adicionar o professor. Aí, agora sim. Já adicionei, o professor já está começando. Estou aqui aguardando a conexão com... Olá, professor! Ô, Maitê, tudo bem? Bem, olha, primeiro quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você falando aqui para o pessoal de Goiás e também do resto do Brasil que acompanha a gente. Esse é um tema, professor, que eu particularmente sou apaixonada. Antes de você entrar, eu estava conversando exatamente isso com o pessoal. E a gente tem que entender muito, né? Tanto que isso é importante, como isso pode mudar e facilitar o nosso processo. Boa tarde. Exatamente, Maitê. Boa tarde. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. O pessoal às vezes não se liga muito nisso, né? Mas hoje, muito embora hoje eu coordene uma pós-graduação bastante conhecida, né? No Brasil, a pós-graduação da Faculdade Legal, e os alunos, pessoal, os previdenciaristas me conheçam, sempre há um público novo para a gente aparecer, né? Para ele. E quando você abre esta oportunidade, que eu converse com os seus seguidores, isso é muito importante para mim. Então, primeiro, muito obrigado pelo espaço. Eu que me sinto honrado de poder falar um pouquinho sobre o direito previdenciário para vocês. Professora, a gente teve perguntas, viu? Eu fiquei brincando que quando eu abri o tema, eu achei que não ia ter tantas perguntas por ser uma coisa meio técnica. Pelo contrário, me surpreendi. Claro, depois que o CPC de 2015, né, veio à tona, nós percebemos, eu acredito, todos nós advogados,
a importância dessa sistemática de precedentes hoje, né? Então, os julgamentos proferidos pelo STJ, os julgamentos proferidos pelo STF, pela TNU, no nosso caso do direito previdenciário também bastante importante, os IRDRs no âmbito regional, né? O quanto isso, enquanto esse sistema de precedentes judiciais hoje impacta na atuação da advocacia. Você separou alguns temas aqui dentro do direito previdenciário para a gente conversar, e eu fui levantar as novidades a respeito disso, um andamento diferente no processo, algo assim para a gente conversar a respeito. E me veio a ideia, inclusive, de montar um curso grande de extensão para os alunos do Brasil todo, online, né, sobre o direito previdenciário e os tribunais superiores e a TNU. Então vem uma ideia boa aí dessa live, viu, Maitê? Nossa, e pode ter certeza que vai ter muito público, hein? Porque é um tema interessante, um tema sempre atual e necessário. Professor, para a gente começar, já que o nosso tempo é curto e é muita informação, eu queria que em poucas palavras você explicasse para quem está ouvindo o que é um tema, qual que é importante dessa decisão. Sim, quando aquele processo que chega até o STJ, no caso do tema repetitivo, né, ele transcende os limites da lide, ou seja, ele pode impactar em um sem número de pessoas, numa quantidade incontável de pessoas, né? O STJ, ele afeta aquele tema como representativo da discussão, da controvérsia, e aí ele julga, uniformizando, unificando a posição dele a respeito daquela matéria, né? Então, o tema repetitivo, ele tem essa importância bastante grande, porque ele acaba norteando os tribunais regionais, norteando os juízes no primeiro grau de jurisdição, quanto à posição a respeito daquela matéria, né? A ideia é isonomia, a ideia é segurança jurídica, através da uniformização do entendimento jurisprudencial. E é interessante sempre estar falando sobre isso, porque eu brinco que às vezes os previdencialistas não são tão processualistas. E eles têm que ser um pouquinho para poder dar aí um gancho para ótimas decisões. Se um julgador for contra um tema e a gente fizer aí um recurso, a gente tem a possibilidade do julgamento só de uma pessoa, não precisa levar para o colegiado, não é verdade? Maitê, O importante da gente entender neste caso, né, quando há um precedente forte dos tribunais superiores, né, é que os tribunais eles precisam seguir aquela posição em princípio, né? Os juízes de primeiro grau precisam seguir aquela posição em princípio. Mas, Maitê, o mais importante disso tudo é que isso abre para a gente a possibilidade de recorrer no caso de uma decisão de improcedência com muito mais chance de êxito. Então, é legal a gente conhecer esses posicionamentos primeiro, para que a gente tenha um critério, né, na hora de ajuizar a ação previdenciária, de escolher pelo ajuizamento ou não da ação previdenciária, porque a gente já pode ficar barrado ali num tema repetitivo ou num tema com repercussão geral julgado pelo Supremo. Ao menos teremos a ideia de que será muito difícil conseguir aquilo que se busca, né? E no sentido contrário, se eu tenho uma posição de improcedência e conheço o tema, sei que a matéria já foi julgada pelos tribunais superiores no sentido que eu quero, né? Eu tenho a possibilidade de recorrer. Eu vejo ainda, Maitê, não sei qual é a sua realidade aí, e a realidade dos amigos que estão assistindo a gente. Tem um monte de gente bacana assistindo a gente. Acabei de ver que a minha esposa acabou de entrar aqui, a Roberta. O professor Sérgio Jerome está aqui com a gente também, nosso professor de cálculos previdenciários. Mas eu vejo ainda, o que eu ia dizer é que nós temos advogados ainda que ingressam com a ação e só trabalham no primeiro grau de jurisdição, ou até o segundo grau no máximo, né? Não se desafiam
quanto à interposição de um recurso excepcional, um recurso especial ao STJ, um extraordinário ao Supremo, um incidente de uniformização a uma turma regional de uniformização, a uma turma nacional de uniformização, um incidente de uniformização ao STJ, que é o caminho que nós chegamos até o STJ pelo Juizado Especial Federal. Então, é importante a gente se situar nesse sentido, né? Processualmente falando. Dá para chegar até lá, e quando eu conheço as regras do jogo, eu conheço o posicionamento dos tribunais superiores, eu chego lá com muito mais facilidade. Com certeza. E sempre reforçando isso. Aqui em Goiás a gente está tendo uma mudança muito boa nos previdenciaristas. Estamos todos começando a recorrer cada vez mais. Nós temos uma jurisprudência muito defensiva nas nossas turmas recursais, mas o pessoal está conseguindo fazer os recursos subir aí para a TNU e vamos bater lá na porta do STJ também. Professor, para começar a nossa live, vamos falar aí sobre o tema 692. Esse tema aí que dá uma dorzinha no coração e passa um medinho em todo mundo que teve uma tutela deferida. E o medo dessa devolução dos valores. Fala um pouquinho pra gente sobre esse tema. Tutela antecipada, né? Uma das espécies de tutela de urgência. A tutela antecipada sempre foi uma grande ferramenta no direito previdenciário. Antecipar a parte do provimento jurisdicional, a parte da decisão relativa à obrigação de fazer ou não fazer, implementar o benefício, restabelecer o benefício, manter o pagamento do benefício, revisar o benefício, ou a obrigação de não fazer, deixar o INSS de fazer algo, se abster de algo, de cessar, por exemplo, de cancelar a prestação previdenciária, né? Então, a tutela, esse adiantamento do provimento jurisdicional, sempre foi algo bacana, uma ferramenta legal para o direito previdenciário. O que acontece é que a tutela antecipada ela tem uma característica que é a possibilidade da sua reversão. A reversibilidade da tutela antecipada. Só é possível antecipar a tutela quando for reversível aquela decisão. Pois bem, isso significa dizer que ela é provisória, que ela é precária, aquela decisão que determina, repito, a concessão, revisão, restabelecimento, manutenção, ou que o INSS de um benefício, ou que o INSS se abstenha de realizar, de praticar determinado ato. E muitas vezes a tutela antecipada ela é revogada, né? Especialmente quando ela é concedida inaudita altera parte, né? Liminarmente, antes de ouvir a outra parte. Alguma prova é produzida a posteriori no processo e o juiz se dá conta de que ele antecipou um provimento jurisdicional que no final ele conclui que não deveria ter feito, né? Se dá conta que não deveria ter feito. Às vezes no tribunal isso ocorre por algum outro motivo, se verifica uma falta de qualidade de segurado, por exemplo, no caso de um benefício por incapacidade, ou um descumprimento de carência, ou uma incapacidade pré-existente. Bom, só para a gente entender isso. Tutela antecipada pode ser revogada. A grande questão aqui é que é tema aqui no 692, né, é assunto no 692, é a necessidade ou não de devolução dos valores recebidos a título de benefício previdenciário no caso da revogação da tutela. E, Maite, o que a gente tem hoje é uma questão de ordem neste tema 692 lá no STJ. Por que questão de ordem no tema 692? Porque, em princípio, o STJ julgou essa matéria e entendeu pela necessidade de devolução dos valores no caso da revogação da tutela antecipada em matéria previdenciária. Só trouxe uma exceção o STJ, disse o seguinte: no caso de dupla conformidade, ou seja, no caso da tutela antecipada ser confirmada por uma outra instância do Poder Judiciário, né, não haveria que se falar em devolução dos valores. Então, ele entendeu, tem que devolver, mas caso haja dupla conformidade, né, caso haja uma decisão confirmando a tutela antecipada num outro grau de jurisdição, não há que se falar em devolução. E isso assustou bastante a gente no direito previdenciário, né? Eu vejo muitos advogados previdenciaristas com receio de pedir a tutela antecipada e, no caso de revogação, o cliente ser obrigado, instado à devolução dos valores. Maite, argumento do STJ. A tutela antecipada tem caráter precário, quem pede sabe disso.
Portanto, se for revogada, a pessoa está ciente dos efeitos, portanto, da necessidade de devolução dos valores já recebidos a título de benefício previdenciário. Só que não me parece a melhor posição, né? Nós temos aqui um benefício... Desculpe. Não, você vai falar até porque a gente está falando aí do caráter alimentar, então é bastante complicado. Então, quando eles vieram revisar essa tese, essa que já havia sido fixada, a gente vê que eles tentaram esmiuçar várias situações. Foram 8 situações que está lá para ser verificada e para formar uma tese mais completa. Porque o que eu vejo é o seguinte, a gente tem um benefício de natureza alimentar recebido de boa-fé. A gente tem o princípio da confiança aqui, porque quem recebe um benefício advindo de tutela antecipada confia que o Poder Judiciário acertou, né, naquela decisão. Então não há que se falar em devolução. O TRF da terceira região, aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul também, engloba os dois estados. O TRF3, ele que acabou suscitando essa possibilidade de revisão do entendimento já afirmado pelo STJ. É o que nós chamamos de overruling, a superação da jurisprudência firmada em sede de repetitivo. Então o STJ pontuou algumas situações controvertidas, como você colocou, e agora ele vai rejulgar essa matéria. E há determinação de suspensão do andamento de todos os processos onde se discute essa devolução dos valores em razão da revogação da tutela antecipada. Então hoje isso está em fase de aguardar o julgamento, pendente de julgamento no STJ, né? E a gente tem que ficar de olho. Mas vai ter uma tendência assim, de reversão daquele entendimento inicialmente fixado pelo STJ. Sim, quando a gente lê todos os 8 itens que eles pontuam lá para essa revisão, eu também senti isso. Até porque ele colocou lá um item específico quando ele fala do benefício recebido de má-fé. Então, talvez a gente pode ter aí uma revisão, e se o benefício for realmente recebido de má-fé, aí sim tenha que devolver. Quem sabe? Parece mais justo, né? A má-fé, ela nunca certifica nada no direito previdenciário. Exatamente. Até mesmo o prazo decadencial previsto no artigo 103A da Lei de Benefícios pro INSS anular os seus próprios atos administrativos, que é de 10 anos, ele não é aplicado no caso de má-fé do segurado, do dependente, ou do beneficiário de um LOAS, por exemplo, de um BPC. Então a má-fé nunca certifica nada. A grande questão aqui é, quem pede no judiciário uma tutela antecipada e ele lhe entrega este provimento jurisdicional adiantado, né, está pedindo de boa-fé. E o benefício tem natureza alimentar. Como é que eu chego, Maitê, no meu cliente, que eu restabeleci um auxílio-doença, um auxílio por incapacidade temporária dele, e digo, meu querido, não gasta o dinheiro, guarda, porque pode ser que você tenha que devolver. Ele precisa comer, ele precisa pagar as contas do mês, água, luz, telefone, pensão alimentícia do filho, e aí por aí vai. Então isso é inviável. Esperamos mesmo, a revisão, né? Até mesmo no escritório, né? Muitos colegas falam, Maitê, e aí? Ele está recebendo, tem a minha parte. Se eu tiver que devolver, o que eu faço? É uma questão que tem que ser realmente conversada. Vamos passar para o próximo tema? Vamos. Só uma observação. Aqui a gente provisiona esse dinheiro. Então, quando eu recebo a título de tutela antecipada, a gente provisiona esse dinheiro, porque lá na frente, se o cliente tiver que devolver, claro que ele não vai devolver a minha parte. Se ele me pagou, eu vou devolver. É justo, né? Que seja assim. Sim, sim. Aqui também a gente está fazendo isso. Sempre que algum colega fala, estamos dando essa informação, esse cuidado. Professor, e vamos agora para o tema 1018? E aí? Esse é outro tema que eu mexo muito com a aposentadoria especial. O que acontece? Eu vivo praticamente esse tema. Demora muitos anos aí na justiça, aí ele vai lá na via administrativa, já cansado de esperar, faz o requerimento, é deferido. E aí na via judicial já tem aquele processo de vários anos. Na fase do cumprimento de sentença, eu vou poder receber esse retroativo e ficar com o benefício mais vantajoso? É isso aí. Esse tema, o tema 1018, ele é delimitado nesse sentido que você trouxe mesmo. É aquela situação em que o segurado ele requer um benefício, a concessão de uma prestação previdenciária no INSS, de uma aposentadoria, tem um indeferimento,
busca o advogado, ele que procura, é bom dizer, né, que é ele que procura o advogado, não é o advogado que caça, que o caça por aí, né, o encontra por aí, ele procura o advogado, ingressa com a ação de concessão, só que o Poder Judiciário, nós sabemos, ele é lento, né, ele é lento. Eu digo para os clientes hoje que a gente tem estatisticamente aqui, uma demora de aproximadamente 5 anos na solução de um processo previdenciário. Mas eu tenho processo de 2 e tenho processo de 10, Maite. Então, sim, demora, né? E aí, nesse meio tempo, independentemente daquela discussão que está sendo feita no processo, o segurado preenche os pressupostos de concessão da aposentadoria, porque o processo está em curso, ele continua trabalhando, a idade vai subindo também, né, e tal. E aí ele pede o benefício administrativamente. E é concedido. Neste momento, Maite, para que todo mundo entenda, a gente para, respira e explica quais são as duas situações que podem ocorrer. A primeira, quando ele faz esse pedido administrativo e tem concedido um benefício de valor inferior àquele que eu estou buscando no processo judicial. Aí fica fácil, porque quando o benefício concedido administrativamente tem valor inferior àquele que eu estou buscando no processo, se eu ganho o processo, é simples. Na fase de cumprimento de sentença, eu abato aqueles valores que ele recebeu do benefício de menor valor daquele maiorzão que eu ganhei, né? No período que ele recebeu, eu só faço essa continha para encontrar a diferença e tá tudo certo. Ele opta pelo recebimento do benefício concedido no processo judicial. Agora, a outra situação é aquela em que o benefício concedido administrativamente é maior. E aí, na hora que está acabando o processo, ali, né, nos finalmente, na fase de cumprimento de sentença, o INSS muitas vezes, mas às vezes não é nem um cliente. O INSS, o meu amigo Paulinho, aí de Goiânia, nossa, que bacana, por aqui, grande abraço, meu amigo. O Paulinho, que é do ProOrdem de Goiânia, do ProOrdem de Anápolis, onde eu também sou professor. Bom, aí, Maite, o cliente, às vezes, não fala nada pra gente, o INSS informa no processo, fala, olha, excelência, só tem um problema aqui, né? Ele está querendo cumprir essa decisão, mas ele já recebe um benefício concedido administrativamente que é de maior valor. Então ele tem que escolher, excelência. Ou ele escolhe receber o benefício do processo, que é de menor valor mensal, né? E recebe os atrasados, ou ele fica com o benefício que ele requereu na via administrativa, que é de maior valor mensal, e abre mão desses atrasados. E aí o excelência, muitas vezes, toma uma decisão no sentido da sugestão do INSS. Olha, parte autora, decida o que você quer. O tema 1018, Maite, ele vai decidir, ele discute a possibilidade da gente optar pelo recebimento do benefício concedido administrativamente de maior valor e também pela execução dos atrasados daquele benefício reconhecido no processo. Então é isso que se busca no tema 692, né? Se busca que o segurado possa optar pelo recebimento do tema 1018, perdão, 18, não 6692, né? Que o segurado opte pelo recebimento do benefício de maior valor concedido na via administrativa e pela execução dos valores do benefício de menor valor, que é aquele menor valor mensal, que é aquele concedido no processo. Não sei se você chegou a estudar os argumentos para isso, né? Mas eu acredito que são bons argumentos para isso. Porque, são veja, bons. E não, e a gente tem ainda um detalhe. O senhor deu aí a opção do INSS trazer a informação e do juiz mandar nós optarmos. Aqui, o que aconteceu em um processo meu? Esse processo, para mim, ele começou em 2012. Né? 2012. Quando foi no finalzinho do ano passado, o cliente foi lá, entrou, falou, doutora, eu vou entrar.
já está há muito tempo. Nessa hora, o que você fala? Ok, vai me avisando. Ganhou um benefício, recebeu todos esses meses, aí agora ele me liga, Maitê, meu benefício de repente está R$ 1.500 menor. Eu já tinha ganhado, já estava em fase de implantação. Eles não me deram nem essa opção de escolha. Sim. O INSS automaticamente implantou o benefício menor. E ainda veio a suspensão, a pandemia. Eu não consigo nem... Que é processo físico ainda. Pensa, professor. Então vamos lá. Bom, vamos lá. Eu exemplifiquei aqui, né, uma situação que normalmente acontece. Mas isso pode ocorrer. Então, Maitê, neste caso, quando isso ocorre, você precisa peticionar no processo, né, pedir que o juiz oficie, intime o INSS para que imediatamente restabeleça o pagamento do benefício de maior valor, né, precisa pedir que assim seja e argumente no sentido da possibilidade que nós estamos levantando aqui. Sim. Veja, Maitê, pensa aqui comigo, ó. O INSS, quando se toma uma decisão como essa, determinando que se implante o benefício de menor valor para possibilitar o recebimento dos valores atrasados, o INSS acaba se beneficiando da própria torpeza, né? Porque ele deixa de pagar um benefício de maior valor que o segurado tem direito a receber, que contribuiu para tanto. Muitas vezes o segurado ele continuou trabalhando só para atingir os pressupostos de concessão. Se o INSS tivesse reconhecido aquele direito anteriormente, ele nem trabalharia mais. A gente precisa, na minha concepção, possibilitar as duas coisas, que ele continue recebendo benefício de maior valor e execute as parcelas atrasadas do de menor valor, até para prestigiar o próprio Poder Judiciário, né, que foi instado a se manifestar sobre aquele tema. E outra, o segurado não pode ser apenado pela demora da resposta da prestação jurisdicional, porque se o judiciário tivesse respondido logo aquele pedido, essa situação toda não ocorreria, né? Sim, com certeza. O direito adquirido do segurado também não pode ser violado. Então, eu acredito que nós temos ótimas argumentações para a procedência do tema 1018. O que me preocupa? Quando essa tese surgiu, Maitê, alguém que eu não sei quem, mas certamente muito desavisado, começou a chamar isso de desaposentação reversa. Nossa. E aí, isso me dá eu brinco com os alunos que é aquele vucu-vucu, sabe? Dá aquele vucu-vucu, aquela vontade de soprar no saco, aquele nervoso, que você fala, meu Deus, vai dar ruim esse negócio. Porque desaposentação é algo que nós já sabemos que o Supremo Tribunal Federal, lá no julgamento do tema 503, né, disse não para a desaposentação. E a AGU é muito esperta, ela leva essa discussão para o STJ e falando, olha, o que eles querem é desaposentação reversa. Tanto é assim que nós temos a delimitação do tema, não sei se você reparou isso, assim, possibilidade de, em fase de cumprimento de sentença, o segurado do RGPS receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial da aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS, enquanto pendente a mesma ação, com implantação administrativa definitiva dessa última por ser mais vantajosa, sob o enfoque do artigo 18, parágrafo 2º da Lei de Benefício. O 18, parágrafo 2º, é aquele que foi aventado como óbice à desaposentação, que ele é quem diz que o segurado aposentado só tem direito a receber salário, família e reabilitação e gozar da reabilitação profissional do INSS. Então, olha o enfoque que eles estão dando. A AGU é muito esperta, né? Então vamos ver o que vai acontecer. E é por isso que eu falo sempre da necessidade de nós, previdencialistas, entendemos de processo e fazer esses ganchos, porque esse é o diferencial. Muitas vezes, professor, alguns colegas falam, Maitê, mas existe esse tema e eu não consigo aplicar ele na prática. Aí eu pergunto, como que você fez? Não é só você jogar lá o tema. Cadê o cotejo analítico? Vamos mostrar que esse tema é igualzinho do meu processo? Então, a gente tem que aprender a fazer isso desde a nossa inicial, não é verdade? Processo é caminho, Maitê. Se a gente não conhece processo judicial previdenciário, a gente não consegue implementar o direito material muitas vezes. A gente precisa conhecer os dois. Tanto que na pós, que a gente tem lá na Faculdade Legal, eu tenho um módulo específico
do direito processual previdenciário, né? Então, os alunos precisam entender qual é o caminho. Se você não consegue fazer um bom recurso especial, um bom recurso extraordinário, um bom incidente, não fazer, como você disse, um cotejo analítico no incidente de uniformização, não realizar um bom cotejo analítico no recurso especial quando necessário, né? Não rola, não vai bem. Agora precisa fazer. E ó, uma coisa, tem que parar de mimimi. A advocacia precisa entender que precisa estudar. A advocacia precisa entender que precisa se especializar. Se não tem especialização, meu querido, se você não conhece o que você está fazendo, vai fazer outra coisa, menos advogar na área previdenciária. Porque além de tudo, além de você não ter sucesso na sua advocacia, você vai prejudicar pessoas que estão buscando seus direitos fundamentais. Então vai brincar em outro lugar. Aqui não. Precisa conhecer o que está fazendo. Principalmente agora que a gente tem aí o precedente. Vai me fazer um recurso ruim, vai que ele é escolhido. Ai, Deus, aí meu coração que palpita. Agora, vamos trazer aí outro tema. Vamos falar aí um pouquinho do 995, a reafirmação da DER. Ô, tema gostoso. Esse acabou de ser julgado, né? A reafirmação da DER reafirmação da DER tem previsão na IN 77, né? E ela, na IN, ela é aplicada em duas situações. O que é DER, né? Primeiro, para quem está aqui e não sabe o que é DER, né? DER é a data da entrada do requerimento. A primeira hipótese de reafirmação da DER, que é essa que foi julgada, inclusive, no plano judicial pelo tema 995 no STJ, a primeira é aquela que ocorre na seguinte situação, Maitê. A pessoa faz o requerimento administrativo de concessão do benefício, mas na data da entrada do requerimento, ela ainda não preencheu os pressupostos de concessão daquela prestação. Na data do despacho do benefício, na DDB, entretanto, quando o servidor do INSS vai dar a palavra final a respeito do direito ou não ao benefício, aí ela já preencheu. Então, no curso entre a DER e a DDB, a data de despacho do benefício, a pessoa preenche os pressupostos de concessão daquela prestação que ela está requerendo. E é autorizado, quando a pessoa opta por isso, eu já falo como funciona na prática, é autorizado que se reafirme a DER para a data em que ela preencheu os pressupostos de concessão do benefício. Então ela não vai receber, sei lá, desde setembro de 2019, que foi quando ela requereu, mas vai receber a partir de outubro de 2019, que foi quando ela preencheu os pressupostos de concessão daquele benefício, porque quando ela pediu, faltava um mês para completar o tempo mínimo necessário para isso, por exemplo. Né? Então, isso é a reafirmação da DER. E na via administrativa funciona assim. Quando a gente faz o requerimento administrativo hoje, a gente opta, ou o segurado faz sozinho, né? Opta-se pela reafirmação ou não da DER. Tem um campozinho para preencher lá no meu INSS, você tem que clicar lá. Olha, eu aceito a reafirmação da DER. Então, essa é uma possibilidade. A IN ainda traz outra possibilidade, Maitê, que essa pouca gente conhece. Então, quem estiver na live aqui, tem que dar muitos likes para essa possibilidade que o professor vai contar aqui. Né? Porque não é para qualquer um, não, como a gente fala aqui no interior. Essa daqui é para quem conhece do negócio, né? Ó, moçada, é possível... Cadê os likes? Eu não vou falar não, Maitê. Tem que soltar o coração. Vamos lá, pessoal. Cadê os coraçõezinhos? Agora sim. É assim, Maitê. Quando a pessoa preenche os pressupostos de concessão para um benefício melhor, enquanto está pendente a análise do requerimento administrativo no INSS. Então, quando ela pede o benefício, ela já preencheu os pressupostos. Entretanto, na DER ela já preencheu, mas no curso do processo administrativo, até aquela data de despacho, né? Na verdade, a reafirmação da DER, eu falei até a DDB, mas ela pode acontecer, inclusive, na fase recursal. Tá? Eu trouxe aqui uma informação inicial de que até a DDB ela seria possível, até a data do despacho, mas inclusive na fase recursal ela pode ser reconhecida, não há problema algum
no âmbito do Conselho de Recursos da Previdência Social, tá? Então, se tiver recursinho administrativo, tá valendo. Então, se for reconhecido no curso do processo administrativo o direito a um benefício mais vantajoso, pode ser feita a reafirmação da DER. Então, é assim que funciona no âmbito administrativo. Repito, ela pode ocorrer, inclusive, no âmbito recursal. Que, normalmente, né, quando não há recurso administrativo, a gente fecha isso aqui na APS mesmo, na Agência da Previdência Social, e já resolve o problema. Mas pode acontecer no âmbito recursal. Bom, aí a discussão do tema 995 é a possibilidade desta, é o 690 da IN mesmo. Quem está dizendo aqui é o 690? Sim, é o 690 da IN. IN 77. A possibilidade do tema 995 é disso ocorrer no processo judicial, Maite. Então a pessoa ingressa com a ação, 995 é STJ. A pessoa ingressa com a ação e ela não preencheu os pressupostos de concessão da aposentadoria ainda, quando ingressou com a ação. Ou quando ela diz lá no processo que ela preencheu os pressupostos. Eu entrei com um pedido administrativo em agosto de 2019, foi indeferido. E agora eu quero aquele benefício desde agosto de 2019. É só um exemplo. Só que se verifica no curso da ação judicial que ela não preencheu os pressupostos de concessão quando ela diz que preencheu. E aí, seria possível considerar este tempo contribuído, esta idade que aumentou, etc., no curso do processo para buscar a concessão do benefício ali, né, naquele processo judicial? E o STJ ele decidiu que sim, trouxe como fundamento para a gente o artigo 493 do CPC e o artigo 933 também do CPC. E ele disse que é possível a reafirmação da DER até a segunda instância. O tema, quando quem lê, né, o resultado desse tema, muitas vezes não consegue entender muito bem, porque ele fala assim, é possível a reafirmação da DER até o julgamento nas instâncias ordinárias. O que seriam as instâncias ordinárias? Antes do STJ, antes do STF, antes da TNU, antes da TRU. Então, até o TRF, até o TJ, até as turmas recursais. Então, nas instâncias ordinárias, seria possível, até as instâncias ordinárias, a reafirmação da DER. Obedecida, claro, a causa de pedir, né? O que você está discutindo no processo ali. Professor, e vou pegar um gancho do processo administrativo. A opção aí da gente escolher o benefício mais vantajoso para essa reafirmação da DER. E no processo judicial? Por exemplo, eu estou com um caso que é um pedido de aposentadoria especial, com um pedido alternativo, o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição normal, e aí eu ganhei o período de especial todo, ok? Mas, Okay. como o pedido da aposentadoria, foi o primeiro pedido colocado, não foi o período todo, eu ganhei só um pouquinho. Ele falou assim, mas isso, um pouquinho do especial. Porém, se ele considerasse com aquele mesmo documento, que é até a presente data, que ele usou até esse termozinho lá na decisão dele, eu não precisava pegar tempo de contribuição, porque tempo de contribuição ele ia ganhar menos. Eu poderia pegar a especial completa. Nesse caso, o senhor entende que é possível também essa reafirmação visando o melhor benefício na instância judicial? Qual é o seu pedido neste processo, Maite? Aposentadoria especial. Esse foi o primeiro pedido, o outro foi alternativo. Tá. Então, você buscaria um benefício no processo que está dentro daquilo que você pediu. Exatamente. Okay? É o meu pedido principal. Sim. Eu penso que é. Aí ele reconheceu um pedacinho. Mas ele continuou trabalhando segurado no curso do processo judicial. É isso? Exatamente. Então, a minha ideia é fazer essa reafirmação. Sim, Maite. Eu acredito que é possível, sim, neste caso. O que pode ser levado em discussão, Maite, a discussão no processo, é que o juiz ele vai ter que avaliar ali a especialidade deste novo período, que é algo ainda controvertido. Veja,
você levaria um novo PPP para o processo dizendo, olha, excelência, ele continuou trabalhando em atividade especial e tem um PPP aqui, é isso, não é? Ele continuou trabalhando em atividade especial. E aí, Maite, o problema é que você teria que ter a manifestação do juízo a respeito da especialidade desse novo tempo. Não seria algo incontroverso. E neste sentido, nós temos a discussão disso estar fora da causa de pedir. Isso estar fora da causa de pedir. Ele teria que se manifestar sobre a existência desse tempo especial posterior. Acho que essa discussão pode acontecer no seu processo. Mas espera aí, Maite. Você é advogada ou você é a juíza? Você é advogada, né? Então, o que você vai fazer? Você vai juntar o PPP, vai falar, olha, tema 995, a live. Você, quando for fazer isso, você vai tirar do seu Instagram, para o juiz não ter ideia de olhar a live aqui no seu feed e ver o professor falando que isso pode estar fora da causa de pedir, né? Aí você tira isso do seu feed, quem quiser assistir, assista até lá, tá? E diga para ele, olha, o tempo é especial, veja que aqui preenche todos os pressupostos e argumenta. É isso. Mas, Maite, pode ter a discussão, vou falar bem baixinho, de que isso está fora da causa de pedir. Então, o que me chamou a atenção, e eu até recorri desse processo, estou aqui esperando o resultado, porque quando ele vai reconhecer, ele fala até a presente data, ou seja, ele reconheceu até a minha sentença. Estou tentando argumentar. Mas veja, Maite, se você quer reafirmar a DER, desculpa, se você quer reafirmar a DER, num caso como esse, o processo está no tribunal, você tem que correr para o tribunal e já peticionar, e aí você vai ter que convencer os desembargadores, ou a turma recursal, os juízes na turma recursal, não sei se é GEF ou se é TRF isso. TRF. Então você vai ter que convencer os desembargadores da possibilidade da reafirmação da DER neste caso. Você precisa peticionar lá e falar, olha, tema 995, olha eu aqui, eu tenho PPP, eu quero reafirmar a DER. Se você deixar eles julgarem, Maite, se esse processo for pautado, por exemplo, amanhã, você se deu mal. Então você precisa fazer isso antes. Pensa bem se vai deixar a live salvo aqui para os seus seguidores, tá? E outra coisa, né? Aí vai mais uma vez o que a gente sempre fala para os advogados previdenciaristas. Sustentação oral. Precisa sustentar. Ter uma boa sustentação oral sobre o tema. Mas vamos por partes. Peticione aí, correndinho, pedindo a reafirmação da DER, para que você não corra o risco de ter uma decisão, de repente, não conseguir levantar isso lá no tribunal, né? E juntar PPP novo, vai ter que correr. É interessante também, sobre esse tema, a gente falar que também foi firmado considerar aí todas as contribuições, mesmo aquelas vertidas no curso do processo até a data da implantação de todos os requisitos, né, professor? Perfeito, isso é a reafirmação da DER, essa é a ideia mesmo. Agora foram opostos embargos de declaração, né? Ô, meu amigo, nossa, apareceu um amigo meu aqui, Maite, que foi meu professor de jiu-jitsu, o Du, ele mora nos Estados Unidos, tem uma galera do UFC que treina com ele, um cara que tem uma vibe sensacional, super humano, solidário, então um abraço pra você, Du, tô com saudade de você, cara. Cara que fez sucesso fora do Brasil, um grande amigo. Mas é isso, Maite, opuseram embargos de declaração lá no tema 995 e agora a gente não sabe se eles interporão recurso extraordinário, né? E pode ser que a matéria bata no STF, como tem acontecido aqui em alguns casos, né? Olha ele aí se manifestando. Professor, a gente está com uma pergunta aqui, FQ Advocacia. Professor, como pede pedido principal e subsidiário, pois o juiz está manifestando especificar a data? Eu acho que ela quis dizer que como a gente tem que especificar as datas, como pedir o pedido principal e o subsidiário? Ai, Maite, não tem problema, né? Eu não sei se ela está falando da reafirmação da DER. Mas a reafirmação da DER, ela pode fazer parte, deve fazer parte, quando eu tenho dúvidas sobre o preenchimento dos pressupostos, Maite, de concessão do benefício, e o advogado muitas vezes tem essa dúvida, a reafirmação da DER tem que fazer parte do pedido. O juiz ele não pode barrar um pedido, ele precisa julgar, né? Ele só vai barrar o pedido quando ele julgar um mérito. Então tem que pedir. Você não vai fazer pedido subsidiário.
né? Ou melhor, você pode até levar isso como sendo um pedido subsidiário, mas precisa fazê-lo expressamente. Eu quero a reafirmação da DER, é pedido subsidiário mesmo. Caso, tem que tomar cuidado com esse negócio do alternativo subsidiário. Porque o alternativo a gente dá a escolha para o juiz, né? Me dá esse ou esse. E eu, quando digo este ou esse eu aceito, eu dou a escolha para ele, Maitê. E se ele escolhe um que, na verdade, não era muito bem aquele que eu queria, eu não tenho interesse recursal. Então eu tenho que tomar um cuidado danado na hora de fazer esse pedido. Esse pedido, como a colega ou o colega, eu não sei quem se é homem ou mulher, disse, realmente ele é subsidiário e a gente precisa deixar claro para o juiz. Eu quero a reafirmação da DER nos moldes do tema 995. Já diga isso de cara, tá? Subsidiariamente. Perfeito, tem que fazer. Na questão também da aposentadoria, quando eu peço especial, e se não der, eu Flávia. quero ali... Eu quero a aposentadoria por tempo de contribuição, também Perfeito. se trata de um pedido subsidiário. Subsidiário, perfeito. Ótimo esse apontamento. Professor, e aí? E outro tema também que estava todo mundo tão feliz, aí de repente veio aí o STF e aceitou o recurso. E aí o tema 1007, a nossa aposentadoria híbrida. Tá, vamos entender isso direitinho. Tema 1007, o que acontece? Lá em 2008 foi publicada uma lei, a Lei 11.708, e ela trouxe para a gente, na Lei de Benefícios, 2 parágrafos novos no artigo 48. O parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Parágrafo 3º e parágrafo 4º no artigo 48 da Lei 8.213. E o que diz o parágrafo 3º e o 4º do 48, né? Olha, o tempo trabalhado em atividade rural, caso a pessoa também tenha atividade urbana, ele pode ser considerado para fins de concessão de aposentadoria. Ele pode ser somado, né? Para fins de concessão da aposentadoria por idade, deixando claro. A idade que é levada em consideração neste caso, Maitê, segundo esses parágrafos, é de 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher. É a aposentadoria por idade híbrida, então. Quando eu levo em conta o tempo trabalhado na atividade rural e o tempo trabalhado na atividade urbana. É uma mescla. E este artigo diz que é possível considerar o tempo rural para fins dessa aposentadoria, independentemente de contribuição. O problema, Maitê, é que eu tenho um outro artigo na Lei de Benefícios, que é o 55, parágrafo 2º. Não sei se o pessoal conhece. O 55 fala de tempo de contribuição, né? Ele diz que este período de atividade rural, mesmo não contribuído, anterior a 1991, ele pode ser considerado como tempo de contribuição, mas não poderia ser considerado para fins de carência. Aí surge a discussão que chega até o STJ. Eu vou ler para o pessoal aqui a delimitação desse tema para que todo mundo entenda. Possibilidade de concessão da aposentadoria híbrida. O que é híbrida? Somando tempo urbano e tempo rural, é por idade, mediante o cômputo do período de trabalho rural remoto e descontínuo. Então ele está lá para trás, ele não está mais pertinho aqui do pedido, ele não antecede imediatamente o pedido. E ele é descontínuo, pode ser mesclado aqui com atividade urbana, exercido antes do advento da Lei 8.213 de 91. Por isso eu disse antes, aqui 1991. Sem a necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou implemento do requisito etário. E o que o STJ disse é que sim, que é possível considerar o tempo rural para fins de preenchimento da carência necessária para a concessão da aposentadoria por idade híbrida, mesmo anterior à Lei 8.213 de 91 e mesmo sem contribuição, mesmo descontínuo, mesmo sem estar no período imediatamente precedente ao requerimento administrativo ou ao preenchimento do pressuposto etário, ou seja, da idade mínima. O problema aqui, Maitê, é que o INSS, a AGU, na verdade, ela não sossega, né? A AGU apresentou recurso extraordinário aqui. E o recurso extraordinário da AGU, Maitê,
Agora é respirar fundo, como eu digo para os meus alunos sempre, para entender. O recurso extraordinário da AGU foi admitido pelo STJ. Não pelo STF ainda, pelo STJ. O STJ fez a análise, a primeira análise de admissibilidade do recurso extraordinário, né? E ele disse, eu entendo que é possível. Houve a oposição de embargos de declaração que aguardam julgamento sobre essa decisão que admitiu o extraordinário no STJ. O que a desembargadora determina aqui, que sejam os autos remetidos a posteriori ao STF, para que ele faça o segundo juízo de admissibilidade, ou seja, a existência de repercussão geral da matéria, etc. Ou seja, então, ainda não está nada suspenso, pessoal. Olha, a dor está no coração, mas ainda está valendo. Não é isso, professor? Você falou uma coisa agora que chama bastante atenção, né? Não está nada suspenso. Tá. Leiam depois o artigo 311 do CPC, que trata da tutela da evidência. O artigo 311, uma das hipóteses de antecipação do provimento jurisdicional que a gente tem agora com o novo CPC, está lá. É a tutela da evidência. E quando uma das possibilidades da tutela da evidência está exatamente dentro desta situação em que há um recurso especial repetitivo julgado pelo STJ sobre determinada matéria e provas documentais que trazem para o juízo, né, a convicção da procedência do pedido. E é possível a antecipação do provimento jurisdicional como se fosse uma tutela antecipada, só para a gente entender. Mas tutela antecipada é espécie de tutela de urgência, não é tutela da evidência, que é outra coisa, né? O novo CPC ele fala em tutelas provisórias que são subdivididas em tutelas de urgência e tutela da evidência. Tutelas de urgência antecipada e cautelar. E da evidência essa outra que eu estou dizendo para vocês aqui, 311 do CPC. E aí, Maitê, é possível ainda a gente utilizar a tutela da evidência em todos esses casos em que o STJ se manifesta favoravelmente às teses, salvo se houver alguma decisão dizendo está suspenso, como você disse, estão suspensos os efeitos dessa decisão que eu proferi. Aí isso pode acontecer. Ou o STF dizendo, olha, estão suspensos os efeitos da decisão do STJ. Aí a gente tem algo diferente. Caso contrário, tutela da evidência é uma boa possibilidade para adiantar o direito. Olha a dica, pessoal. Vocês estão entendendo a dica que foi dada aqui, né? A dor existe no coração, mas ainda há saída. A gente ainda pode trabalhar aí muito em cima disso. Pode continuar, professor. Não, é isso aí. Bom, acho que dentro do tema 1007 é isso. A gente precisa acompanhar, ter um julgamento favorável, é verdade, né? Agora, os embargos de declaração lá no STJ, em razão da admissibilidade do recurso extraordinário, a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer, né? Certo. Professor, tem aqui mais uma pergunta. É possível ação revisional com o objeto unicamente de reafirmar a DER que não foi postulado em ação judicial anterior? Depende. A gente precisa entender quais foram os limites estabelecidos naquela lide anterior, né? Então, em princípio, se não se discutiu a reafirmação da DER naquela lide anterior, naquele processo anterior, nós teríamos um novo pedido, uma nova causa de pedir, portanto, não haveria coisa julgada a respeito dessa matéria, defensável. Agora, se isso eventualmente, em algum momento no processo, Maitê, foi levado à discussão, aí pode ser que essa questão esteja abarcada pela coisa julgada. Cada caso é um caso. Em princípio, tá ok. Bora fazer o pedido de revisão. Certo. Professor, nosso tempo está acabando, mas eu queria que comentasse só um pouquinho sobre o tema 982. Tá, os tema 982. 25%. Tá, quanto tempo a gente tem, Maitê? A gente tem 8 minutos. Tá, então bem rapidinho. Bem rapidinho, para a gente poder agradecer depois o pessoal. Beleza. O artigo 45 da Lei 8.213, o artigo 45 do Decreto 3.048 de 99, coincidentemente 45 com 45, né?
e o anexo 1 do decreto 3.048 de 99 tratam da possibilidade de um acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, quando o segurado, aposentado, nesta modalidade, aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, precisar do auxílio permanente de outra pessoa para a realização dos atos básicos da sua vida. É o que nós chamamos de grande invalidez. Então ele precisa continuamente do auxílio permanente de uma outra pessoa para realizar os atos básicos da sua vida. Grande invalidez. Muita gente desconhece isso, Maitê. É legal, sabe por quê? Esse acréscimo de 25% somado com a aposentadoria, ele pode inclusive superar o teto do regime geral de previdência social, ele gera pagamento de 13º, então ele é bem interessante. A gente não consegue fazer esse requerimento, Maitê, é curioso isso, hoje ainda pelo menos, pelos canais de atendimento que a gente tem que fazer isso direto na agência do INSS, isso é uma loucura. Né? Especialmente hoje em dia, em que as ferramentas eletrônicas já estão aí todas disponíveis. O complemento acompanhante, ou o auxílio acompanhante, como alguns chamam, a gente não tem ainda a disponibilidade, salvo se isso entrou esses dias e eu não vi. Mas a gente não tem isso nos meios de eletrônicos para fazer o pedido, né? Bom, mas vamos lá. É legal saber que esse pedido de complemento acompanhante, desse acréscimo de 25%, ele pode ser feito lá quando a pessoa se aposenta por invalidez ou por incapacidade permanente, ou ainda enquanto ela estiver aposentada. Pode ser feito depois, essa grande invalidez pode surgir depois. A questão aqui é a seguinte: e se o segurado recebe uma aposentadoria de outra modalidade? Por tempo de contribuição, idade da pessoa com deficiência, aposentadoria especial. E aí ele adquire a grande invalidez. Surge a grande invalidez, essa situação de necessidade do acompanhamento permanente de uma outra pessoa, surge enquanto ele está recebendo este benefício de outra modalidade. Ele não poderia ter direito a este acréscimo também? Não possibilitar isso violaria o princípio da isonomia? Não possibilitar isso desatenderia este risco social, ou seja, a necessidade do acompanhamento permanente de outra pessoa? E o STJ decidiu no tema 982 que este acréscimo de 25% ele pode sim ocorrer sobre outras aposentadorias. Problema, neste caso, o INSS, né, já fez recurso extraordinário sobre essa matéria e liminarmente pediu a suspensão dos efeitos da decisão do STJ para o Supremo. E o Supremo, no julgamento do agravo de petição, do agravo regimental, perdão, na petição 8002, no PET 8002, ele determinou a suspensão dos efeitos da decisão do STJ neste tema. Isso significa, Maitê, que tudo que ela pode trazer de bom para a gente, especialmente com relação aos processos que estavam suspensos, aguardando a decisão do STJ, não pode ocorrer. Nada impede, por outro lado, que a gente faça um pedido de liminar, um pedido de tutela antecipada, liminarmente, ou um pedido de tutela antecipada após ouvir a outra parte, ou até mesmo seria discutível um pedido de tutela da evidência. É que com a suspensão dos efeitos, a tutela da evidência fica bem fraca, né? Aqui. Mas tutela antecipada acho viável ainda. Mas é isso, dá para discutir. O que eu digo para os alunos: ingressem com as ações. Desculpa, tá acabando a nossa live. Estavam aqui já me avisando. Agora adorei, agora eles avisam pra gente. A gente tem aí 1 minuto. Quero deixar um beijo para todo mundo. O senhor já está convidado para outra live sobre esse mesmo tema, porque encheu de pergunta, professor. Legal, Maitê, eu que agradeço. Eu que agradeço. E deixa eu contar uma novidade para você aqui. Lá no meu Telegram, Prof. Rodrigo Sodero, eu vou disponibilizar para quem entrar lá agora um resumo da nossa live com todos esses temas que a gente tratou e os outros que a gente separou também. Então, no Telegram, Prof. Rodrigo Sodero. Beleza? Muito obrigado, viu? Professor, de novo, muito obrigada. É sempre uma honra falar com você. E a gente quer mais, hein? Foi muito, muito proveitosa para todos. Tá bom, a gente vai voltar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Falou, gente.